Você clicou na thumb, né, seu safadinho, seu danado. Mas a gente vai falar agora aqui whiskies de A a Z e chegamos ao ponto G. Nesse segundo episódio, a gente vai falar sobre a letra G. Rodrigo, do dicionário do whisky de A a Z, no primeiro episódio você falou da letra B de bola, e agora você está falando da letra G. E o A, e o C, e o D. Como é que eu posso dizer isso com todo carinho, amor e respeito por você? Não necessariamente é em ordem alfabética, né? É de A a Z, mas não está em ordem alfabética. Por que não está em ordem alfabética? Porque em ordem alfabética ia dar mais trabalho. Muito bem, vamos embora, vamos começar. Aqui é o ponto G. Eu quero falar com você o G no mundo do whisky. O que tem lá? O que tem nesse ponto misterioso que nenhum homem consegue achar ou encontrar, mas todas as mulheres dizem existir e todas elas acham? O que eu tô falando? Olha, o que eu tô falando? Vamos lá. Ponto G, eu vou falar sobre grãos, beleza? Então vamos passear um pouquinho nessa onda aqui do grão, falando primeiro do tipo de whisky que a gente pode fazer lá na Escócia, nossa querida mãe Escócia. Existe o nosso querido single malt, existe o nosso querido blended, que você já está cansado de saber, e existe uma coisa chamada single grain. Você sabe o que é um single grain? Por um acaso eu tenho aqui um whisky japonês chamado Single Grain, mas ele é só para mera ilustração. Single Grain nada mais é do que um tipo de whisky que a gente consegue fazer na Escócia, em que você utiliza, por exemplo, é que para você entender isso eu vou ter que explicar outras coisas. Tá bom, assim como no ponto G da vida real, você precisa fazer uma curva ali, fazer umas coisas para poder chegar lá no ponto. Então vamos chegar lá devagarzinho, vamos junto, você vai encontrar o ponto G comigo. Método de produção do whisky. Tá dormindo? Acorda. Presta atenção. Método de produção do whisky a gente consegue fazer em pot still ou em coluna. Que é isso? O que é um whisky? É feito de grãos. Lembra o destilado de grãos? Qual é o grão que todo mundo bate palma e fala que é o mais nobre de todos? É a cevada maltada, lembra? Ah, que legal. Você lembra também que o bourbon é 51% de milho? Que centeio é o whisky de rye, RYE, que é 51% de centeio? Lembra disso? Ah, legal. Existem outros tipos de whiskies também, não só o single malt, não só o bourbon, não só o centeio. Você pode ter, por exemplo, esse cara aqui que é 100% milho. Então, você pega lá, lembra que bourbon é 51% de milho, tá? Feito nos Estados Unidos. Esse aqui é cara japonês, se ele não é feito nos Estados Unidos, ele não pode ser chamado de bourbon. E outra, ele não é 50% de milho, é 100% milho, tá? E o processo também é outro, já vamos chegar lá, calma. Só pra você não falar, pô, milho é bourbon. Não necessariamente. De novo, tem que ser feito nos Estados Unidos e outras cositas más, tá bom? Calma. Agora que a gente já relembrou essa história dos grãos, estamos na letra G ainda, mas a gente não chegou lá ainda. Vamos agora entender só um pouquinho, tá? Calma, só um pouquinho. De produção de whisky. Para você poder fazer um single malt, ele tem que ser feito numa única destilaria, ele tem que ser feito em pot still. É o famoso alambique. Igor, editor, tenta botar uma foto de um pot still ou de um alambique aqui para as pessoas poderem visualizar, por favor. Beleza. Agora, se você utilizar coluna para destilar e não pot still, é um coluna de still, bota aqui o Igor, editor. Então você vai ter aqui, ó, um outro método para você destilar o seu whisky. Se você usar esse outro método, você já não pode chamar de single malt. Então imagina, você pegou 100% de cevada maltada numa única destilaria. Não usou pot still, você usou coluna, vai ser single grain. Um single grain de cevada maltada, mas ele vai ser um single grain. Você usou 100% milho, ele vai ser um single grain. E usou na coluna. Porque lembra, cevada maltada, single malt tem que ser cevada maltada. Usou milho, usou trigo, usou aveia, usou qualquer coisa, já não é mais cevada maltada. Aí vem uma vírgula muito importante. Muito importante. Single grain não é necessariamente 100% milho. É a vírgula muito que todo mundo esquece. Tem cevada maltada aqui também. Mas a cevada maltada aqui, ela é utilizada só para cada enzima da cevada maltada, para poder quebrar o amido do milho, para poder gerar açúcar, para poder a levedura entrar, comer aquele açúcar e cagar álcool. Ai, caramba, quanta coisa. Eu não quero que você se atente tanto a essas coisas agora. Só quero que você entenda que single grain não é feito no pot still, no alambique e não é cevada maltada. Pode ser cevada maltada também, caso você utilize coluna de still, tá? A coluna de destilação. É só isso que eu quero que você entenda por enquanto. Então, a gente tem uma coisa chamada single grain. Espero que com tanta volta você tenha achado o ponto G. Nossa, mas tem como explicar mais fácil? Talvez tenha, lá no meu curso. Aqui não é meu curso, aqui é um lugar em que eu tô querendo te entreter, mais do que te educar. Que egoísta, Rodrigo. Eu também acho. Você quer comprar meu curso? Tá vendo aqui, ó, link aqui. Ah, não. Você quer apoiar, ser membro do YouTube? De repente eu faço uma aula exclusiva com muito mais calma, com muito mais teor pedagógico e acadêmico para você poder entender isso aqui certinho. Quer assinar para exclusivo dos membros? É a partir de R$10 para você ter acesso a aulas exclusivas, eu acho.
10 ou 7,90. Ah, não quero. Você quer apoiar o patreon.com/Jornada do Whisky pra gente poder ter recurso para poder produzir melhores conteúdos para vocês aqui, até mesmo de graça. Você, como membro da comunidade, consegue apoiar produções audiovisuais só de whisky para que a gente consiga ser o maior produtor de audiovisual de whisky no mundo e mantendo em língua portuguesa? Ah, não quero. Aí tu tá reclamando, eu tá me divertindo, cara? Mas qual é, né? É o cúmulo do egoísmo. É o cúmulo. Por isso que homem nenhum acha o ponto G. É isso. É óbvio que é isso. Só pensa em você, cara. Que absurdo. Agora que a gente fez essa brincadeira, vamos adiante. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Agora que você entendeu ou não o single grain, eu queria que você entendesse o seguinte. Quando a gente fala de whisky escocês, a gente tem 5 tipos de whisky. E isso é uma coisa que eu queria que você entendesse. Single malt, que eu acho que você tá careca de saber. Blended whisky, que eu acho que você acha que sabe, mas você não sabe. Single grain, blended grain e blended malt. O single malt e o blended malt, eu acho que você tá careca de saber. E eu acho que você tem o conhecimento correto. Single malt, uma única destilaria, 100% cevada maltada, pot still, alambique e tal. E muitas pessoas acham que é o ouro do whisky do mundo. Aí você também tem o puro malt, ou blended malt, que é nada mais do que um green label, por exemplo, que ele só utiliza single malt de destilarias diferentes. Single malt, uma única destilaria, 100% cevada maltada, pot still. Ah, eu quero juntar esse mesmo líquido, só que não só de uma única destilaria, de várias destilarias. Mas é só 100% cevada maltada, pot still e tal. É um puro malte. É o blended malt. Blended é mistura, então uma mistura de malte, de 100% cevada maltada, beleza? Ah, acho que eu entendi. Que bom. Blend de whisky, tipo um black label. Você sabe o que ele é? Ah, mistura de whisky com de cevada maltada com outros grãos. Tecnicamente, a gente pode falar que ele é uma mistura de single malt com single grain. Isso é um blend de Scotch whisky. Uma mistura de single malt com single grains. Só isso. Oh, que interessante, interessante. Vamos agora adiante. Você sabe o que é um single grain? Teoricamente deveria saber, né? Nessa altura do vídeo, né? Não entendeu? Finge que entendeu. Agora vamos falar sobre uma outra coisa. O que é um blended grain? É uma categoria escondida que eu acho que você não sabia que existia, mas existe. Uma coisa chamada blended grain, que segue mais ou menos a ideia do blended malt, que é você pegar somente single grains de várias destilarias diferentes e misturar. E aí você tem um blended grain. É extremamente difícil de você encontrar um blended grain. Acho que no Brasil nem existe blended grain. Não faz nem muito sentido ter. Tem algumas destilarias na Escócia que se aventuram, que produzem blended grain, mas é sempre uma coisa muito pela curiosidade científica, sabe? Nunca é uma coisa assim, larga escala e tal. Até porque não faz muito sentido. Mas, por que a gente tem tanto single grain? Por que eu tô tanto falando de single grain? Por que esse ponto G faz tanta diferença? 90% do whisky vendido no mundo, 90% é whisky blended. E o que é whisky blended? É single malt com single grain. Então é importante você saber que single grain existe. E blended whisky não é necessariamente blended grain. São duas coisas diferentes. Por mais que seja muito raro, se você vê um blended grain por aí, você não pode ficar, o que será isso? Porque agora, em teoria, você já sabe. Não sabe? Você já sabe achar o ponto G assim. Tenho certeza. Você consegue. Era isso que eu queria trazer pra vocês. Essa reflexão caótica, meio assim, meio assado, pra você poder pegar o ponto G. Porque na vida, nem tudo. Não consigo finalizar essa piada.